Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês um tema de suma importância. Eu quero falar para vocês sobre extinção de condomínio. Mas eu quero falar especificamente sobre quem tem direito de preferência sobre o bem. Eu fiz um vídeo anterior sobre extinção de condomínio, que teve muitas visualizações, e muitas perguntas também me foram feitas nesse vídeo. As pessoas querendo saber como faz para exercer o direito de preferência. Outros querendo saber se tem vários condôminos. Por exemplo, trouxe um exemplo prático de uma família com 10 irmãos que fizeram o inventário e 9 dos irmãos que fazem parte desse condomínio não querem extinguir o condomínio. Apenas um quer extinguir o condomínio. O que fazer? Esse um que quer extinguir o condomínio, ele tem direito? Olha, em primeiro lugar, eu devo esclarecer para vocês o seguinte. A extinção de condomínio, ela pode ser feita para partilhar o bem, para dividir o bem, ou para alienar o bem. Quando se trata de um bem divisível, aquele bem que comporta divisão entre eles, a extinção de condomínio é para dividir o bem. Dividir o bem, extingue o condomínio. Mas quando se trata de um bem indivisível, essa ação de extinção de condomínio acaba caindo em venda judicial. Se os condôminos não cedem e adjudicam o bem para um ou para um outro de forma amigável. Mesmo que entre com ação, durante a ação pode adjudicar o bem. Uma das partes pode adjudicar o bem. E eu vou trazer para vocês aqui justamente como pode ser feito isso. Quem é aquele que tem direito de adjudicar o bem e quando pode adjudicar o bem. Em primeiro lugar, pode adjudicar o bem antes do leilão. Uma vez arrematado o bem, não tem mais como adjudicar. A adjudicação é pegar o bem para si e indenizar as outras partes. E eu trago para vocês aqui o artigo 1322 do Código Civil, que diz o seguinte: quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la, a um só indenizar os outros, será vendida e partida o apurado, partido o preço. Preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho. Ou seja, o condômino, o consorte, em qualquer hipótese, ele tem preferência à frente do estranho. Porque o bem pertence àquele condômino também. E não é nada mais justo do que aquele condômino que quer o bem, ele poder adjudicar o bem. Mas aí a lei também traz algumas regras que devem ser seguidas, que eu vou trazer para vocês aqui. Mostrou aqui o condômino ao estranho. Entre os condôminos, aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, ou aquele que tiver o maior quinhão. O que a lei está dizendo? Aquele condômino, ou consorte, que fez benfeitoria no bem, ele tem o direito de preferência de requerer aquele bem para si. Ou aquele que tem o quinhão maior, a cota parte maior, também ele tem o direito de requerer o bem para si. Mas aí vem outras regras também, que determinam. Porque aqui se trata de uma forma equitativa e justa. Aí aparece aqui o parágrafo único e diz o seguinte: se nenhum dos condôminos tem benfeitoria na coisa comum e participa todos os condôminos em partes iguais, realizar-se-á a licitação entre estranhos e antes de adjudicá-la, a coisa, aquele que ofereceu maior lanço, procede-se à licitação entre os condôminos a fim de que a coisa seja adjudicada a quem ofereceu maior lanço, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho. O que a lei está dizendo aqui?
Vejam só. Aquele condômino que tem maior parte na coisa, ele tem o direito de preferência de adjudicar o bem e indenizar os outros. Só que isso tem que ser analisado. Ele vai concorrer com um estranho. Ele vai pagar, ele vai adjudicar a coisa e pagar aos outros consortes aquilo que o estranho pagaria. Não é que ele tem benefício de adquirir o bem e pagar um valor ínfimo. Não. Ele vai pagar o mesmo valor que pagaria um estranho. E aí mostra aqui a lei, de forma muito inteligente. Quando os condôminos forem iguais, tiverem as mesmas partes no bem, nenhum fez benfeitorias. Ou se fizeram benfeitorias, todos fizeram da mesma forma. Aí o que acontece? Vai fazer uma licitação entre estranhos. Isso, pessoal, é se não existir um acordo entre as partes. O juiz manda fazer uma licitação entre os estranhos e vai pegar o maior lanço dos estranhos, ou do estranho, e vai trazer para o processo. E depois é feita uma licitação entre os condôminos. E aquele condômino que oferecer maior lanço na coisa, ele tem o direito de preferência. Portanto, aquele que tem interesse na coisa, ele deve se manifestar. Ele deve procurar fazer uma pesquisa de mercado e se aquela coisa é importante para ele. Porque ele precisa dar maior lanço para ele ter direito a essa preferência. Isso a lei traz dessa forma para se fazer uma divisão de forma justa e equitativa. A extinção de condomínio é um direito de todas as pessoas que fazem parte de um condomínio. Não importa se essa pessoa tem a parte menor no bem, se ele não fez nenhuma benfeitoria no bem e os outros fizeram, é um direito dele, porque a lei faculta aquele que é condômino a extinguir o condomínio a qualquer momento. A não ser que seja um condomínio feito por meio de uma cláusula para demorar por um período de tempo. Aí é óbvio que deve esperar passar aquele lapso temporal daquela cláusula. Mas se não for assim, a qualquer época, aquele que deseja extinguir o condomínio, que não quer ficar mais como consorte dos outros, ele tem o direito de extinguir o condomínio. Mesmo ratificando que, mesmo que ele seja parte minoritária naquele bem, mesmo que ele tenha 2% e o outro tenha 98%, é um direito dele. Se não fizer um acordo, se aquele que tem a parte maior não adjudicar o bem mediante uma indenização, esse bem vai para leilão, não tem jeito. Outra coisa que eu não sei se vocês perceberam bem, a adjudicação, ela se dá antes do leilão. Uma vez feito o leilão tira qualquer chance de adjudicar o bem. Ou seja, se você quer o bem para você, para sua família, você tem que adjudicá-lo antes da arrematação. Porque uma vez foi arrematado e pago o preço, ou pagado o preço, não tem mais o que fazer. Reafirmo ainda cada vez mais para vocês. A melhor forma é a conciliação. Mesmo que aquele que se manifestou o desejo de requerer a extinção do condomínio já manifestou por meio de uma ação, faça uma proposta dentro do processo. Por meio de uma pesquisa, faça uma pesquisa de mercado e apresente. E se tem interesse de adjudicar o bem, adjudique o bem e pague indenize aquele que quer sair da sociedade. E quando se trata de vários consortes, é mais simples ainda, porque pode juntar todos os outros consortes e o condomínio continua com aqueles outros que não querem a dissolução do condomínio, não quer extinção do condomínio. Mas aquele que deseja extinguir o condomínio é um direito dele, porque a lei está entendido que condomínio é fonte de discórdia. Por isso a lei facilita e traz vários artigos para tentar amenizar a situação.
e não deixar aquele escravo da vontade dos outros, porque ele é um minoritário e os outros têm uma parte maior. Para a lei são todos iguais. A única diferença aqui do tratamento é que o que tem a parte maior e fez benfeitoria, ele pode adjudicar o bem. É um direito dele, porque a lei o faculta a adjudicar o bem. É o que eu tenho para falar para vocês, porque vários comentários foram feitos nos meus vídeos, pessoas querendo saber o que fazer. Porque um quer vender, outro não quer vender. A primeira coisa, tenta negociar entre si. Se não tiver possibilidade, a justiça. Não tem outro jeito, a justiça. Entra com uma ação de extinção do condomínio, espera ver o que pode ser feito. Para isso, hoje tem várias conciliações. Você pode requerer uma conciliação quando você entra com a ação de extinção do condomínio. Muito embora o rito da extinção do condomínio seja um rito mais célere, mas tem possibilidade de conciliação. E aí você pede uma conciliação, espera, se a parte manifesta. Se não manifestar, não tem outra coisa que fazer, a não ser a venda judicial ou a divisão coercitiva, se o bem for divisível. Se o bem for indivisível, como eu já falei, aí é a venda judicial, ou uma parte adjudicar o bem e indenizar a outra. Aqui não deve a pessoa ter aquela pretensão de vingança. Fala, não, eu não vou ficar com o bem, mas você também não vai ficar. A lei faculta a pessoa que ofereceu o maior lanço após feita a licitação com o estranho adjudicar o bem. E aqui não é, como se diz, não é a vontade de um ou do outro. Aqui é a lei que determina. É o que eu tenho para falar para vocês sobre essa matéria, que traz muita discórdia. Muitas pessoas têm me perguntado sobre o que fazer nesses casos. E olha só, e tem muitos casos, se você não entrar com a extinção do condomínio, você não demonstrar que você quer o bem também, você pode ter a prescrição. Isso acontece muito entre cônjuges. A prescrição de 2 anos. Divorciou ou separou. O bem fica com um. O outro sai, não vem reclamar o bem, pode entrar com uma ação de uso capião. Isso tem acontecido muitíssimo. Portanto, fiquem atentos sobre bens oriundos de herança, bens da divisão entre cônjuges e outros bens também. No caso da sociedade, não, é diferente. Porque todos compraram e apenas tem um condomínio entre eles. E os condôminos podem requerer também em qualquer momento para extinguir. É o que eu tenho para falar para vocês. Se gostaram do vídeo, dê o seu like. Se vocês entendem que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ative o sininho também para vocês receberem notificações. Eu sou o Dr. João Nilson Damasceno. Eu sou advogado aqui no estado de São Paulo e sou mestre em Direitos Fundamentais e Constitucional e especialista em Direito Civil e Processo Civil. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.